Então, mais uma vez, boa noite para todo mundo. Vamos iniciar o nosso bate-papo para encerrar esse material que foi disponibilizado e compartilhado com vossas senhorias na data de ontem, né? Eu disponibilizei antes, mas ontem nós começamos a trabalhar com esse material. Estamos estudando os títulos executivos extrajudiciais em espécie, falando um por um, a partir da leitura dos incisos do artigo 784 do Código de Processo Civil. Nós terminamos a nossa aula de ontem tratando do documento escritura pública ou documento público assinado pelo devedor, né? E aí nós vimos a hipótese prevista no inciso 2 do artigo 784. Vamos continuar o nosso estudo em torno dos títulos executivos extrajudiciais, dando sequência, nós vamos para o inciso 3 do referido dispositivo, que trata do documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Quando a gente pensa, meus queridos, do documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, nós estamos falando, por exemplo, de um contrato, de uma confissão de dívida, documentos bastante comuns e usuais na nossa realidade. Então, quem que assina nesse documento particular, né? Primeiro, se for um contrato, tem que assinar contratante contratado, e para esse contrato ser considerado um título executivo, ele precisa ser assinado por duas testemunhas. Mas é importante compreendermos que a previsão oriunda do inciso 3, ela fala de documento particular assinado por devedor e duas testemunhas. Então, uma confissão de dívida, por exemplo, eu não tenho a necessidade da assinatura do credor. Basta a assinatura do devedor e de duas testemunhas. É muito importante nós verificarmos a regularidade desse título executivo por meio dessa assinatura das duas testemunhas. É importante que a assinatura seja a assinatura dessas testemunhas e que essas testemunhas sejam identificadas. Então, não é simplesmente ter lá dois espaços para dois rabiscos. Então, eu preciso identificar essas testemunhas, identificando o nome, é de praxe, de costume, e é importante colocar ali pelo menos RG, de preferência RG CPF, sabe? Algumas pessoas com um cuidado um pouco maior, mas daí se trata de cuidado, não necessariamente de uma obrigação. Nós temos também a preocupação de colocar como informação, endereço e outras informações que sejam úteis para encontrar essa testemunha, se por acaso esse contrato for objeto de algum tipo de discussão judicial. Mas é importante que não há necessidade de reconhecimento de firma. Sempre quando se trabalha com contratos ou com documentos particulares que são devidamente assinados, muitas pessoas têm a crença que é necessário o reconhecimento de firma da respectiva assinatura ou das respectivas assinaturas, e isso não é verdade. Reconhecimento de firma não é requisito de validade para um contrato e muito menos para um título executivo extrajudicial. Basta a assinatura. É claro que o reconhecimento de firma, ele me protege. Se eu tenho uma assinatura sobre a qual houve o respectivo reconhecimento de firma, eu tenho uma confiabilidade maior no sentido de entender que efetivamente o devedor assinou, e isso dificulta a fala do devedor de que a assinatura é falsa, enfim. Então, o reconhecimento de firma ele me dá uma segurança um pouco maior, mas não que seja um requisito de validade. Não, não faça esse tipo de associação, ok? Então, inciso 3, documento particular, assinado pelo devedor e também assinado por duas testemunhas. Bom, aqui colocando alguns, isso dentro do inciso 3, depois vai para o próximo inciso. Antes que eu esqueça, também acaba sendo importante, tá? Existe uma discussão sobre se essas duas testemunhas elas precisam assinar no momento do contrato, por exemplo, tá? E há um entendimento jurisprudencial de que não existe problema algum na assinatura das testemunhas ser posterior à formação do título. Então, eu posso muito bem
firmar um contrato hoje e levar esse contrato para ser ratificado, né, ou melhor, assinado por duas testemunhas um outro dia. E ainda assim esse contrato será válido. Então, não tem problema eu pegar essa assinatura das testemunhas em um momento posterior. Eu não tenho a obrigação de que essas testemunhas participem do ato da assinatura deste contrato ou deste documento particular, assinado exclusivamente pelo devedor. Certo? Próximo título executivo, inciso 4, nós temos aqui a figura do instrumento de transação referendado. O que é esse instrumento de transação referendado? O artigo 784, no seu inciso 4, que é o que nós estamos trabalhando, não é mesmo? Deixa eu pegar aqui a ponteirinha de laser, o cursor. Ele diz o seguinte: o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, Advocacia Pública, advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal. Isso é um instrumento de transação referendado. Então, nesses casos aqui, eu não tenho nenhuma exigência de testemunha. Basta que seja um instrumento de transação, ou seja, de acordo, que tenha a assinatura, a participação do Ministério Público, de um promotor, de um defensor público, de um advogado público, ou pelos advogados das partes. Então, se eu tenho, por exemplo, advogados que se preocupam em fazer uma tentativa extrajudicial de resolver o conflito, então, antes de criar um novo processo, vamos tentar conversar, ver se a gente consegue resolver isso numa boa, sem a necessidade de um processo. Imagine que as duas partes envolvidas tenham um advogado constituído e esses advogados, a partir de um bom senso, conseguem firmar um acordo sem a necessidade de ingressar com uma demanda judicial. Esse acordo será redigido pelos advogados e assinado pelos envolvidos e pelos advogados. Então, isso é suficiente para produzir um título executivo extrajudicial. Certo? Mas esse documento de acordo assinado pelas partes e pelos advogados, ele pode ir para o judiciário para ser homologado? Pode. Eu posso pegar um instrumento de acordo e pedir a homologação judicial. E aí eu vou transformar isso em título judicial. E aí fica a critério da parte. Mas eu não dependo da homologação judicial para formar o título executivo. Muito cuidado com isso. O documento assinado de transação, importante isso, tem que ser de transação, assinado pelos envolvidos e pelos seus respectivos advogados, ele é suficiente para constituir um título executivo, mas nesse instante, extrajudicial. Inciso 5, contratos com garantia real ou pessoal. Então, se eu posso ter um contrato que possua algum tipo de garantia vinculada ao contrato. Então, vamos lá. Perguntinha para fazer as pessoas caírem, né, do cavalo. Todo contrato é título executivo? Resposta: não. O fato de ser simplesmente um contrato não torna ele, por si só, um título executivo. Eu preciso verificar outras coisas. Então, para um contrato ser título executivo, num primeiro momento, ele tem que ser assinado por duas testemunhas, conforme previsão do inciso 3. Mas é possível que o contrato seja considerado um título executivo sem a assinatura de duas testemunhas, desde que ele possua uma garantia real ou pessoal. Então, um contrato que tenha como garantia uma hipoteca, que é uma garantia real, ou tenha uma fiança, que é uma garantia pessoal. Então, se o contrato tem ali algum tipo de garantia real ou pessoal, ele não precisa de duas testemunhas para configurar, para formar um título executivo. Muito cuidado com isso, tá? Às vezes você pega uma questão que vai justamente te colocar diante desse questionamento, deste impasse. É um contrato sem assinatura de duas testemunhas, mas com garantia hipotecária. Ele é título executivo? A tendência das pessoas é falar não, porque o contrato, para ser título executivo, precisa da assinatura de duas testemunhas. Se tiver garantia, não precisa, sendo essa garantia real ou pessoal. Certo? Outra circunstância também, contrato de seguro de vida, em caso de morte.
Contrato de seguro está previsto nos artigos 789 a 802 do Código Civil, e o contrato de seguro de vida, ele configura título executivo no caso de morte. Muito cuidado aqui. Então, o seguro de vida ele é comprovado através da apólice, né, que é o documento que demonstra que eu tenho um seguro de vida contratado, e nessa apólice eu tenho ali a previsão da indenização devida do prêmio, né, e a extensão desse seguro. Havendo falecimento, nós temos a possibilidade de cobrar essa indenização. Então, pensa assim, e preste muita atenção aqui, jovem, para não cair em pegadinhas bestas. Eu tenho um seguro de vida, por exemplo, é o meu caso, tenho um seguro de vida. O meu seguro de vida tem por beneficiário a minha mãe e a minha esposa. São as duas beneficiárias. Se eu faleço, ambas podem buscar receber o valor respectivo ao seguro de vida. E, se não for pago, elas vão cobrar judicialmente esse pagamento. Se eu morro, esta apólice é considerada título executivo extrajudicial. Então, elas podem ingressar direto com ação de execução. Agora, numa hipótese, por exemplo, em que eu sou acometido de uma doença grave, existem alguns contratos de seguro de vida que, se o segurado tiver uma doença muito grave, terminal, tem uma previsão que eles liberam um valor para a pessoa. Ou nós temos alguns seguros em que, se a pessoa ficar acamada, paraplégica, enfim, tem um seguro proporcional. Não sendo morte, eu posso ter indenizações previstas no contrato de seguro de vida, mas nesse caso não vai ser considerado título executivo. Se o banco não pagar para mim o seguro de vida, eu vou cobrar esse pagamento, mas vou cobrar por uma ação de conhecimento, não vai ser uma ação de execução. Então, note, o contrato de seguro de vida, ele é título executivo em caso de morte, não em caso de invalidação, né? Pessoas com algum tipo de paraplegia ou tetraplegia ou doença grave. Só será título executivo em caso de morte. Isso significa que, se não morrer, não tem direito à indenização? Não, tem. Só que daí a via não será pela via executiva, vai ser pela via do processo de conhecimento. Tá? Então, muito cuidado com essa diferença. Entendeu isso? Jovem Moacir, tudo certo? É a única pessoa corajosa, né, para ligar a câmera. Compreendido? E agora tudo certo, professor. Beleza, isso mesmo. Compreendido. Inciso 7. Crédito decorrente de foro e laudêmio. Talvez vocês já tiveram direitos reais, vocês me falaram, direito das coisas com o Paulo, né? Foro ou laudêmio é um negócio que você talvez passe a sua vida inteira e nunca veja na sua vida. Porque foro e laudêmio são institutos relacionados à enfiteuse. E enfiteuse é um direito real que deixou de existir com o Código de 2002. Então, assim, o Código de 1916 previa a enfiteuse. O Código de 2002 não tem enfiteuse prevista. Só que ele não anulou as enfiteuses realizadas pelo Código anterior. Então, até 2002, era possível ter uma enfiteuse. E aí eu posso ter uma situação de uma enfiteuse que ainda é válida, oriunda da época em que o Código de 1916 era existente, era vigente. Então, aqui nós temos que ter fazer esse entendimento. Hoje, eu não tenho mais como estabelecer uma enfiteuse. Hoje, porque nós não temos mais esse instituto previsto pela atual legislação. Mas é possível termos enfiteuses antigas que foram formadas na época do Código Civil revogado. O que é essa enfiteuse, né? Eu coloquei aqui para você. É um direito real sobre coisa alheia, em que uma pessoa tem a nua propriedade e a outra tem o direito de uso, gozo e fruição. Ocorre, em geral, com terrenos da Marinha. Então, alguns terrenos que são de propriedade, por exemplo, da Marinha ou do poder público, se faz ali um contrato em que se cede o uso, o gozo e a fruição daquela propriedade para uma determinada pessoa.
E normalmente são contratos muito longos, às vezes até vitalício, enquanto a pessoa viver, ela poderá usar, gozar, usufruir daquele bem. Então, isso acontece com ilhas, por exemplo, né? Ilhas de rios largos, elas são de propriedade da União, a Marinha tem a gestão sobre elas. Eu não posso negociar, eu não sou efetivamente o proprietário, mas era possível a criação desse instituto, né, em que se cedia o uso dessas propriedades por determinado tempo. Estão me ouvindo? Tinha travado tudo aqui. Beleza, né? Tá Voltou. normal. Tá. Beleza, vamos lá. Então, é um instituto que foi abolido pelo Código de 2002. Ela tinha, na previsão da enfiteuse, o artigo 678 falando do foro e o artigo 686 falando do laudêmio, né? Por ser, né, no caso, título executivo T título executivo extrajudicial, se o foro e o laudêmio não forem pagos, a União poderá executar o devedor. Como que isso funciona? E aqui eu trouxe os artigos do antigo Código Civil. Esses artigos não são mais vigentes. Mas olha o que fala o 678. Dá-se a enfiteuse, aforamento ou emprazamento. Então, se você ler aforamento, aforamento é sinônimo de enfiteuse, tá? Quando por ato entre vivos ou de última vontade, o proprietário atribui a outro o domínio útil do imóvel, pagando à pessoa que o adquire e assim se constitui enfiteuta ao senhorio direto uma pensão ou foro anual certo e invariável. Então, esse foro é um pagamento anual que é feito ao proprietário. Então, o proprietário de algo, ele passava para uma outra pessoa o domínio útil do imóvel. E aí era um exercício de domínio mesmo, algo muito próximo da propriedade. Ele só não podia vender. Do resto, ele podia usar como bem entendesse. É muito mais do que uma locação, mesmo porque o pagamento, nesse caso, é anual, né? E muito mais do que um empréstimo, porque no empréstimo eu fico bem limitado naquilo que eu posso fazer. Aqui a gente está falando de entregar para a pessoa uma situação para que ela use o imóvel e exerça o seu domínio de maneira quase absoluta, só não poderá vender. E aí, em retribuição a esse uso irrestrito do bem, era previsto o pagamento de um foro, que é esse pagamento anual certo e invariável. Então, era um valor certo, determinado pelo prazo em que se estabelecesse a enfiteuse. E aí, isso é o foro. E o 686 fala do laudêmio, né? O que é isso? Sempre que se realizar a transferência do domínio útil por venda ou doação em pagamento, o senhorio direto que não usar da opção terá direito de receber do alienante o laudêmio, que será de 2,5% sobre o preço da alienação, se outro não se tiver fixado no título de aforamento. Então, o laudêmio é um outro valor atrelado à transferência do domínio útil pela venda ou pela doação em pagamento, né? Então é o seguinte, foi feita essa transferência do domínio útil da coisa, existe um valor a ser pago, que não tem nada a ver com aquele valor anual. Esse valor a ser pago é uma porcentagem sobre o valor da alienação, sobre o valor dessa transferência. E aí, esse valor será de 2,5% sobre o valor da avaliação, sobre o valor da alienação, sobre o valor que foi recebido, né? E isso são coisas diferentes. Então, o foro é aquela prestação anual que é paga ao proprietário, referente ao uso da coisa, e o laudêmio é essa porcentagem se ocorrer uma transferência de propriedade. Na verdade, não é nem transferência de propriedade, transferência de domínio por venda ou doação. Se houver essa transferência de domínio, aí nós temos esse dever de pagamento do laudêmio, que é 2,5% sobre o valor da transação. Então, o que é o título executivo aqui nesse caso? É o valor correspondente ao foro, que é esse valor anual. Se ele não for pago, eu posso executar o valor correspondente ao foro. E se por acaso tiver uma transferência do domínio útil e não for pago o laudêmio, 2,5% sobre o preço dessa transferência, eu tenho também
essa possibilidade de exigir o laudêmio. Para a gente tentar ver uma aplicabilidade prática disso, eu vou te dar um exemplo que aconteceu muito aqui em Arapongas, no aeroporto de Arapongas. Então, se você alguma vez veio para Arapongas e foi lá para Sabáudia, você passou em frente ao aeroporto de Arapongas. Ao olhar ali no aeroporto, existem vários hangares, que é a garagem do avião. Durante muitos anos, os terrenos ali no aeroporto eles foram cedidos. Não foram vendidos, eles foram cedidos de propriedade do município e se estabelecia antigamente uma enfiteuse. E aí o proprietário, aquele que exercia, né, o domínio daquele terreno, a propriedade era da prefeitura, mas quem exercia o domínio, né, o enfiteuta, ele tinha que pagar um valor para a prefeitura, que era o foro, um valor anual estabelecido no contrato. Ah, e se esse cara que exercia o domínio falasse assim, agora eu não estou mais afim de usar esse hangar, não estou mais afim de usar esse hangar, vou passar esse hangar para uma outra pessoa. O uso. Ele poderia transferir, só que sobre o valor dessa transferência ele tinha que pagar os 2,5% que era o laudêmio. Então isso era uma coisa que já aconteceu aqui próximo de nós. Não sei como que funciona o aeroporto de Apucarana, se era numa modalidade parecida a essa antigamente, mas isso funcionava dessa forma. Alguns terrenos do aeroporto aqui de Arapongas foram efetivamente vendidos, com escritura mesmo, mas outros cedidos. E aí tinha essa possibilidade. Aí, por exemplo, não paguei o valor daquele ano. Tem um hangar no aeroporto, não paguei. Imagine que se estabeleceu uma enfiteuse em 1995, por 50 anos. Então, tá valendo, né? Não paguei aquele ano, vem a prefeitura e executa, por exemplo, porque é um título executivo. Ou eu transferi o domínio daquele hangar para uma outra pessoa e não passei para a prefeitura os 2,5% do valor da alienação, da minha transferência. Também pode ser cobrado como título executivo. Então, essa é a hipótese que nós temos no inciso 7. Beleza? Só que assim, você nunca vai ver isso, tá? Porque a gente está caminhando para o encerramento desses contratos que previam enfiteuse, até por uma questão de prazo mesmo. Então, e como não se tem novas enfiteuses, então isso não vai ser observado. Inciso 8. Crédito decorrente de aluguel de imóvel e encargos, né? Aqui também é um ponto importante. A execução extrajudicial, né, esse crédito decorrente de aluguel e de encargos tem que ser documentalmente comprovado, né? Então, nós só temos título executivo produzido a partir do contrato de locação se o contrato for escrito. Então, entenda, contrato de locação verbal é válido? Mas não é título executivo. Não existe, jovem, título executivo verbal. Muito cuidado com isso. Todos os títulos executivos, eles são escritos, eles são existentes documentalmente. Não existe título executivo verbal. Então, o contrato de locação verbal ele é válido, mas ele não constitui um título executivo. Então, para eu executar um contrato de locação, tem que ser um contrato de locação escrito. Tá? E aí eu posso atrelar a ele todos os encargos correlatos. Então, eventuais multas previstas pelo atraso no pagamento do aluguel, se era um contrato de locação que previa a obrigação do inquilino, né, do locatário pagar IPTU, ele não pagou o valor do IPTU, pode ser colocado também, enfim. E também é importante, para ser título executivo, tem que ser contrato de locação escrito e contrato de locação de imóvel, porque hoje tem crescido muito a locação de bem imóvel. Então, hoje está tendo toda uma onda de não comprar carro, mas de alugar carro, né? E aí você paga mensalmente o valor do aluguel de carro, e aí a locadora de veículos te entrega um carro zero, ela paga IPVA, ela paga seguro, ela paga manutenção, ela troca pneu para você e você fica responsável pelo valor mensal e por colocar combustível, e só. Todo o resto é responsável da locadora. Então, isso está crescendo no Brasil. Não teve um descumprimento.
não é título executivo, só é título executivo o contrato de locação de imóvel, tá? E daí por escrito. Bom, também aqui é um ponto bem importante que eu quis deixar no material para que vocês tenham isso com uma certa clareza. Se eu vou executar o contrato de locação, eu posso incluir na execução, meus queridos, todos os encargos decorrentes do descumprimento. Mas eu não posso pedir o despejo. Tá? Por quê? Porque são procedimentos diferentes. O procedimento do despejo é um, o procedimento da execução é outro. Então, se eu quiser fazer o despejo do meu inquilino, eu posso executar as verbas que ele está me devendo, até para não perder tempo, e vou ter que ingressar separadamente com a ação de despejo. Terão que ser ações autônomas, tá? Então, eu não tenho como fazer esse despejo junto com a execução. Aqui também no final desse parágrafo tem um outro ponto, né, que fala que o mesmo raciocínio não se aplica à multa. Vamos interpretar o que está escrito aqui no material, tá? Quando eu falo da possibilidade de incluir na execução a multa, os encargos, não é a multa por descumprimento contratual, é a multa por atraso no valor do aluguel. Porque às vezes acontece o seguinte: tem lá, o aluguel pago até a data do vencimento tem um desconto. Se não foi pago até essa data, tem lá um acréscimo. Então, tudo isso pode ser incluído na execução. Agora, se eu tenho lá a parte que violar o contrato vai ter que pagar uma multa de 30% sobre determinado valor. Se eu preciso discutir quem é o culpado da violação do contrato, eu não posso ir pela via executiva, porque falta liquidez. Tá? Então, a gente tem que entender isso. Se é um contrato de locação cujo descumprimento dá margem para uma discussão de quem foi o culpado, não dá para usar a via executiva em relação a essa consequência. Só vou conseguir executar as verbas incontroversas, né? As verbas que são evidentes. O André colocou aqui, por exemplo, um contrato de locação onde o inquilino não está pagando aluguel e o locador não quer mais o inquilino no imóvel. O advogado pode entrar com uma ação de despejo acumulada com pedido de cobrança? Pode. Pode. Se ele quiser fazer tudo em uma ação só, lembre-se sempre, se eu tenho o título executivo, eu posso escolher a via de conhecimento. Eu posso abrir mão da execução e fazer a cobrança pelo processo de conhecimento, sem problema nenhum. Aí eu posso acumular despejo com cobrança. Agora, se eu quero fazer uso da execução, porque é mais rápido, aí eu vou ter que fazer a execução do contrato, daquilo que ele não pagou, e em outra ação faço o despejo. Entendeu, André? Beleza. Inciso 9. Crédito de condomínio edilício aprovado em convenção ou assembleia. Isso é uma novidade do atual CPC. Então, sabe aqueles créditos previstos em condomínio? Pensa em prédio, a ideia básica de prédio, ou aí condomínio hoje tem esse condomínio fechado. Sempre quando eu tenho pagamento de condomínio, esse povo que tem terreno na beira de rio, sabe? Que também tem ali uma figura de condomínio. É importante falar que tem que ser um condomínio edilício, um condomínio que tenha ali algum tipo de construção. Antigamente, no código anterior, se o morador de um condomínio não pagasse a despesa, né, o condomínio entrava com uma ação de cobrança. Hoje não tem mais essa possibilidade. Na verdade, quer dizer, hoje não precisa mais fazer isso, melhor dizendo. Né? Se é um crédito em que o condomínio aprovou por uma assembleia aquele tipo de cobrança e não foi pago, isso será um título executivo extrajudicial. Então, por exemplo, a assembleia discute qual é o valor do fundo de reserva, por exemplo. Isso é decidido em assembleia. Qual é o valor do uso do salão, caso alguém queira usar. Aí um condômino aluga o salão, reserva o salão, usa e não paga o valor correspondente ao uso. Eu tenho ali um título executivo, porque é uma despesa reconhecida, né, por assembleia condominial.
certidão de dívida ativa. Aqui a gente está falando de execução fiscal. Então, coloquei para você, né, o artigo 2º, parágrafo 2º, da Lei 6830, que é a Lei de Execução Fiscal. A dívida ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange a atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei. Nesse caso, a gente tem uma facilidade para a execução que é atribuída ao Estado. Então, se a pessoa não paga alguma dívida pública, né, reconhecida pelo ente público, algo que deveria ser quitado pela parte, seja ali um tributo das suas mais amplas naturezas, né, algum imposto, contribuição de melhoria, taxas, enfim, o não pagamento dessa dívida pública pode ser executado. Então, essa dívida, porque daí a prefeitura, nesse caso, vai gerar uma certidão dizendo que você é devedor do valor tal, e essa certidão é considerada um título executivo. E ela é executada pela Lei de Execução Fiscal, e aí é uma execução própria, que tem lei própria e tudo mais, tá? Importante, se eu vou discutir ou trabalhar em uma ação de execução fiscal, esse termo de inscrição em dívida ativa, essa certidão de dívida ativa, ela tem requisitos. E para ela formar um título executivo, ela precisa preencher todos esses requisitos. Se esse termo de inscrição de dívida ativa não tem algum desses requisitos, e por incrível que pareça, isso acontece, ser deixado de fora um desses requisitos, eu não tenho título executivo. Então, isso é uma das coisas que a gente consegue alegar em uma execução fiscal, em uma ação de execução fiscal na defesa do devedor, por exemplo. Então, a gente tem sempre que olhar se aquele termo de inscrição em dívida ativa ele possui todos esses requisitos, porque precisa de todos para ele ser considerado um título executivo extra. Certidão de serventia notarial, inciso 11, né? Então, nós temos serventias notariais, que fazem, por exemplo, escrituras, e você tem cartórios, né? Tabelionatos, de maneira geral, que não falta é despesa para pagar nesses lugares quando você vai, né? E precisa de alguma certidão ali. Todos os atos praticados pelo serventuário, né, pelo tabelião, geram um valor para ser pago. Se a pessoa não paga, isso pode ser executado. A certidão do tabelião, ela é suficiente para que ele ingresse diretamente com uma execução extrajudicial. Já é um documento que representa uma obrigação líquida, certa e exigível. E, por fim, todos os demais casos previstos em lei. O inciso 12 deixa claro que o rol do 784 é um rol exemplificativo. Nós não temos ali todos os títulos executivos extrajudiciais. Então, é possível que o legislativo crie novos títulos executivos, desde que previstos em lei. E aqui coloquei alguns exemplos para vocês. Valores cobrados pela OAB, né? Até mesmo contrato de honorários advocatícios, tudo título executivo, crédito imobiliário, título de crédito rural, título de crédito industrial, tudo isso não está no CPC, mas por lei são considerados títulos executivos extrajudiciais. Alguma dúvida até aqui, meus caros? Como estamos? Tudo certo, professor. Muito bem. Muito bem. Então, com isso, a gente encerra esse material, ok, meus queridos? Então, a gente encerra esse material nesse momento e temos que continuar o nosso bate-papo.